Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 9 de agosto de 2025, o segundo sábado do 8º mês do ano de 2025, o mês de agosto. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a 15ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre a série de mensagens perigosas que é os tormentos do inferno. Essa 15ª parte seria então assim o 12º tormento do inferno, que também esse é terrível. Depois de 11 tormentos precedentes que nós vimos, o primeiro que foi a perca de Deus para sempre, o segundo, o destino já foi traçado, o terceiro, a consciência será ativada, o quarto, de densas trevas, lugar de escuridão total, o quinto, lugar de sede de beber água, estado de decomposição da alma, o sexto, lugar aonde o bicho não morre, a ferida não cicatriza, o sétimo, lugar de dor constante e crônica e ausência total do alívio, o oitavo, não é lugar de comunicação nem de se fazer amizades, o nono, lugar aonde os ímpios irão de ser atormentados junto com espíritos malignos, o 10º, lugar de choro e de ranger de dentes, e o 11º tormento que vimos a semana retrasada, que tem como tema não há porta de saída, nem plano de fuga para os ímpios no inferno. Hoje vamos conhecer então assim o 12º tormento do inferno, que esse também é terrível, que essa é uma das consequências que ninguém pode suportar, ninguém pode aguentar, a severidade de Deus que cai sobre os ímpios, é uma coisa de trás da outra. Vou fazer oração em seguida, então vamos ouvir esse 12º tormento, né? Que espera todas aquelas pessoas que não acreditam, que preferem permanecer na condição do ímpio e que serão vítimas também desse tormento. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, Santo Deus, estar na Tua presença, para ser um instrumento usado nas Tuas santas e divinas mãos, para ser, meu Deus, um vaso de honra. A Tua palavra ela declara dizendo que tem depois, irmãos, intrepidez, ousadia, ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu, isto é, pela Sua carne. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso meus pés. Que tipo de casa me edificarei vós, ou qual será o lugar do meu descanso? O Senhor tomou a boca do rei Ezequias quando ele declara o seguinte, que o Senhor está assentado no seu trono de glória, entronizado acima dos querubins. Tu criaste todos os reinos do mundo e fizeste os céus e a terra para a tua honra e para o teu louvor. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, aonde o homem jamais o é capaz de ver. Eterno Deus, que neste dia a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o Teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, Senhor Jesus, que eu venha a reduzir a nada, e que o Senhor venha a crescer por intermédio de mim, através dessa mensagem. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, e dessa 15ª parte, que seria então o 12º tormento do inferno. Só tenho que louvar e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 15ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, que tem como tema o 12º tormento do inferno, está em 5 textos do cânon sagrado, sabendo que 3 estão na antiga aliança e os 2 precedentes e os 2 próximos estariam assim na nova aliança. O primeiro texto está no livro de Salmos capítulo número 8, versículo número 8, o salmista falando a respeito de Deus. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas,
ardentes. O segundo texto que vai corroborar esse texto do salmista está no livro do profeta messiânico, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 4. Isaías, ele declarando a respeito da experiência que ele teve com Deus. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E o terceiro texto está no livro do profeta Oséias, Oséias capítulo número 13, versículo de número 3, o profeta Oséias falando sobre o castigo que espera os ímpios. Por isso serão como a nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha, que se lança da era de madrugada, e como a fumaça que sobe sobre a chaminé. E o penúltimo texto está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 9, versículo de número 2. Livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 9, versículo de número 2, diz o texto sagrado: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira do poço escureceu-se o sol e o ar. E o quinto texto, que é para esse 12º tormento, está no mesmo livro de Apocalipse, capítulo número 14, versículo número 11. Diz o texto sagrado, Apocalipse capítulo número 14, versículo número 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e aquele que recebeu a marca do seu nome, glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 15ª parte da santa mensagem que nós estamos, sobre os tormentos do inferno, a 15ª parte tem como tema o 12º tormento do inferno, que é lugar de fumaças venenosas que sobe sobre os ímpios para todo sempre e pelos séculos dos séculos. O missionário nos explica esse 12º tormento. A semana retrasada nós vimos o 11º tormento, né? Que tem como tema que não há porta de saída, nem plano de fuga para os ímpios, como prova que Deus ele agravou a severidade e ele não deixa nem um pouco de pingo de esperança, que é para os ímpios escaparem da punição eterna, estando ele no lugar que é um labirinto espiritual, que não há possibilidade de sair daquele lugar, nem tampouco há porta. Tem esse tormento de fumaça e venenosas que sobe sobre os ímpios para todos sempre, pelos séculos dos séculos. A palavra fumaça, eu fui pesquisar. A fumaça seria uma substância tóxica ou venenosa, que é resultado de incêndio ou de queimadura e que pode produzir graves consequências prejudiciais, seja para o meio ambiente, seja mesmo para o próprio ser humano em si. Sobre o meio ambiente, a fumaça ela é resultado de composição de produtos orgânicos ou orgânicos. O que é isso, missionário? Quando se mistura, por exemplo, um produto orgânico, né, um papel, pode ser um material que vai provocar explosão, já que fumaça é resultado de incêndio, aquilo vai se transformar em forma de fumo, que vai subir em densas peças, que aquilo pode poluir o meio ambiente, inclusive escurecer o sol e o céu. No livro de Salmos, capítulo número 18, versículo número 8, o salmista ele dando uma representação do que a ira de Deus, falando de Deus, sobre a sua ira. Quando ele está irado, ele fala que do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia os ímpios, sobre os carvões deles se acenderam. Você vê que Deus, ele quando fica irado, meu amigo, minha amiga, do seu nariz sobe fumaça, que é um símbolo da ira dele. Quando
tem agravado. Isso é um símbolo, por quê? Porque as pessoas que estão os ímpios no inferno, eles estão a ser vítimas desse tormento. A fúria de Deus que sai, Deus ele bufa do nariz, ou seja, a ira de Deus ela sai como um bufo do nariz em forma de fumaça, e ela sobe para todo sempre, porque existem dois tipos de fumaça. Existe a fumaça que é venenosa, aqui no caso da ira de Deus. Existe a fumaça que sobe em cheiro de cheiro suave, de sacrifício. Por exemplo, na antiga aliança, quando Deus ele pedia que para os sacerdotes eles oferecerem sacrifício de animais, que para ele perdoar o povo, o fumo que subia daquele sacrifício subia em forma de holocausto, subia nos céus, e Deus ele aspirava aquela fumaça, e como símbolo ele perdoava o povo. Como também quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo fez com que subisse em forma de fumaça e chegasse de forma de cheiro suave diante de Deus. E Deus ele assim, então ele perdoou a humanidade por causa do sacrifício de Cristo. Porque é por isso que o sacrifício de Cristo, o escritor aos Hebreus fala que é um sacrifício perfeito, que só foi feito uma vez, só porque na antiga aliança, os homens que para receberem o perdão de Deus, inclusive os sacerdotes, eles tinham que oferecer um cabrito ou um boi, e como prova daquele tinha que imolar o animal e tinha que queimar, e o cheiro daquela queimadura subia aos céus de forma de cheiro suave, e Deus ele aspirava aquilo e perdoava o povo. E como uma experiência também de encontro com Deus, Isaías no seu livro no capítulo 6, versículo número 4, quando ele teve a experiência com Deus, no versículo 4 ele fala que os umbrais da porta se bateram, e eu ouvi a voz do que clamava, que era a voz dos serafins, que diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías ele declara dizendo que os umbrais da porta se bateram, e o templo onde Isaías estava tendo aquela experiência da vocação dele divina encheu de fumaça. Aqui no caso é uma fumaça de cheiro suave, é uma fumaça de experiência com Deus. Agora tem a fumaça venenosa que essa comissionária vai partilhar com vocês, que é citada no livro do profeta Oséias, que está a cair sobre os ímpios, e que é mencionado no livro de Apocalipse. Por exemplo, no livro do profeta Oséias, no capítulo 3, versículo número 13, capítulo 3, versículo número 3, o profeta Oséias, falando a respeito dos ímpios que estão no inferno, ele fala do seguinte: pois estes serão como a nuvem do céu, como o orvalho que cai na madrugada, que cedo passa, e como que cedo passa como o folheto, e a sua tempestade é como a lançadeira que é lançada na era, e como a chaminé que sobe, como a fumaça que sobe da chaminé. Ele está a falar aqui da ira de Deus que se acendeu sobre os ímpios que estão no inferno, e essa ira ela se acende em forma de fumaça venenosa. E sabe o que a fumaça ou o fumo é capaz de causar no ser humano, já que estamos a falar dos ímpios que estão a ser vítimas da fumaça que sobe para todo sempre? O fumo ele pode causar problema nos rins, problema nos pulmões, gratite, asma, prejudicial para a saúde, ao ponto do ser humano se encontrar numa situação de perder a vida. Porque no livro de Atos dos Apóstolos fala que Paulo ele foi pregar para uma cidade, e ele, quando ele foi na Grécia pregar para uma cidade, e o povo daquela cidade veio lhe ouvir, e no local do templo onde Paulo ele estava a pregar, tinha um jovem chamava-se Eutico. Ele estava sentado ao lado da janela, no mais alto daquele lugar, e naquele lugar tinha candeeiros que
provocavam fumaça, e ele não estava prestando atenção na pregação de Paulo, e ele foi inspirando o cheiro daquele candeeiro. Aquilo foi subindo, foi provocando uma dor de cabeça para Eutico, que ele caiu da janela e ele morreu. Porque é isso que o fumo é capaz de causar no ser humano. Ele causa tontura, dor de cabeça, asma, tosse, bronquite. O ser humano, ele acaba por morrer. Mas sabendo que os ímpios, eles estão no inferno, ele está a ser vítima dessa fumaça. No caso aqui, é fumaça que é causada de incêndio. O incêndio exatamente vem pelos tormentos precedentes que nós acabamos de ouvir a semana retrasada. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é terrível. No livro de Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 2, fala que o anjo que abriu o poço do abismo, João, ele é apóstolo, então, mas ele disse que ele viu uma estrela descendo dos céus. Aqui estrela, porque no livro de Apocalipse, na Bíblia Sagrada, quando fala estrela, é um símbolo para anjo, uma referência a anjo. Os anjos, eles são chamados de estrela. Ele viu uma estrela que desceu dos céus, e essa estrela, ele carregava consigo a chave do poço do abismo. E ele, quando abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Subiu uma fumaça que veio lá do inferno, e aquela fumaça, ela escureceu o céu, o sol e o ar. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O inferno é o lugar da severidade de Deus. O inferno é o lugar da ira de Deus, porque os ímpios, que são as pessoas que abandonaram a Deus, que são as pessoas que estão nesta vida, mas não querem saber de Deus, preferem permanecer na posição de ateu, de incrédulo, de ímpio, eles irão de ser vítimas desse tormento. Porque os ímpios são as pessoas que Deus, ele riscou o nome dele do livro da vida. Eles estarão num ambiente de fumaças venenosas que tem o poder de escurecer o sol, o céu e o ar. E mais do que isso, meu amigo, minha amiga, no capítulo número 14, versículo número 11 de Apocalipse, fala que a fumaça desse tormento, ele sobe sobre os ímpios para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Sabe quanto tempo é um século, meu amigo, minha amiga? Um século são anos, um século são 100 anos. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, estar num lugar cheio de fumaça, está sendo atormentado pelaquela fumaça pelos séculos dos séculos, para além de você estar num ambiente que não tem porta de saída, não há planos de fuga dos ímpios para o inferno. Os ímpios, eles estarão mais nesse lugar cheio de fumaça. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é terrível. As pessoas, elas preferem ignorar os eventos do inferno, dos tormentos do inferno. Mas, meu amigo, minha amiga, querendo você ou não, acreditando você ou não, a porta que vai levar a raça humana a conhecer a eternidade, o céu ou o inferno, chama-se a morte. A morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso em consideração. Por isso que Salomão, que foi um sábio, filho do rei Davi, ele quando estava na velhice, ele quando foi escrever o terceiro livro, porque Salomão, ele escreveu 3 livros. O livro de Cântico dos Cânticos, que ele escreveu na sua juventude, quando ele estava apaixonado, quando ele namorava muito e tinha muitas mulheres. O livro de Provérbios, que ele escreveu na idade de maturidade, dos 30, 40, 50, 60 anos. E o livro de Eclesiastes, que ele escreveu no final da vida dele. E ele começa o Eclesiastes dizendo o seguinte, que vaidade, 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 tudo é vaidade, tudo passa. A beleza física passa, a inteligência passa, o poder passa, os prazeres acabam, tudo passa, tudo passa. Olha, se tem uma das coisas que Satanás, que os principados e as potestades dos demônios têm conseguido fazer com que o ser humano não enxerga a eternidade, é viver a vida, é desfrutar, é viver a vida, pensa, é viver a vida simplesmente usufruindo dos prazeres.
O que tem levado a juventude, a população mundial a negligenciar a existência de Deus e não vir para Deus são os prazeres. São os prazeres. Mas meu amigo, minha amiga, Salomão, que foi um sábio que viveu aqui, ele fala que vaidade é vaidade, tudo passa, tudo acaba. E ele, quando no seu capítulo 7 de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo número 4, ele quando vai falar a respeito de óbito, de morte, sabe que Salomão ele fala uma frase que é para reflexão: melhor é o homem ir em uma casa de luto, em um óbito, em um culto fúnebre, do que o homem ir em uma festa. Os livros têm que levar isso em consideração. Sabe o que Salomão está nos ensinando? As pessoas quando vão em um óbito, ou melhor, os jovens quando vão nas festas, nos eventos de festa, a única coisa que ele sabe que vai fazer nas festas é simplesmente dançar, esquentar o esqueleto, como fazem os jovens nas redes sociais. As raparigas, os jovens expõem nas redes sociais os eventos, momentos de festa que eles estavam aí a beber vinho, a beber cerveja, a dançar com seu namorado, com seu parceiro, a desfrutar daquele momento de prazer. Mas Salomão ele fala que melhor é o homem ir em uma casa de óbito. Sabe por quê? Quando você vai em uma casa de óbito, em um culto fúnebre, onde você encontra aquele evento que as pessoas estão a chorar, estão a prantear o falecido, a prudência bate na mente das pessoas, que as pessoas elas ficam a olhar para aquela pessoa que morreu. Em um momento da vida, a pessoa ele é obrigado a pensar na eternidade. A pessoa fala assim: olha, se o fulano morreu, amanhã sou eu que vou morrer também. É isso que Deus ele quer. Deus ele quer que o ser humano viva com a prudência. Mas a prudência ela bate naquele momento, na mente, no coração das pessoas, porque tem aquele evento de culto fúnebre. Mas depois de passar aquele momento de pranto, as pessoas elas se esquecem, elas voltam novamente a viver a vida, a desfrutar dos prazeres. Uns até passam a se odiar, uns até passam a cortar amizade, a cortar relacionamento. Famílias estão divididas, famílias estão destruídas. Sabe por quê? Porque muitos passam a brigar pelos direitos que o falecido deixou, e quando não são atendidos os pedidos daquela pessoa que vai lutar pelo direito que o falecido deixou por ela, elas acabam por separar e viver em inimizade. Porque o ser humano é assim. O ser humano ele simplesmente só pensa nos seus interesses. O ser humano simplesmente só pensa em viver a vida, só pensa simplesmente em desfrutar dos prazeres. Por isso que as pessoas que estão neste mundo, que têm o poder, dinheiro e que desfrutam dos prazeres, enquanto elas estão em boa saúde física, elas não querem saber de nada. Elas só simplesmente querem desfrutar dos prazeres. Como eu vi um presidente africano que é um opressor, que está a oprimir o povo da sua nação. Eu vi alguém publicou nas redes sociais, ele no seu palácio, a olhar para os relógios que ele tem, tipo uns 7, 8, 10 relógios, não sei, e ele estava a rir, a desfrutar daquele momento de prazer. Mas só que ele esqueceu que ele vai morrer, e aqueles relógios de marca que ele estava aí a ver, a dar risada, ele vai deixar aquilo, porque quando Deus ele falou para Adão, quando ele criou Adão, quando depois de Adão pecar, ao pó você nasceu, você foste criado, e ao pó tu retornarás. Tudo passa. Salomão, se você quer pensar na vida, se você quer ver o que é a realidade da vida, lê o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro que leva a pensar na realidade. É um livro que abre as vistas, que leva a pensar na realidade. Eu estou a falar sobre os tormentos de esse 12º tormento, que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Você vê que os ímpios eles estarão no ambiente que eles estarão aspirando fumaça, porque aquela fumaça é só venenosa, porque é aquela fumaça, ela sai do nariz de Deus. É fumaça da ira de Deus, porque o salmista ele fala que do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia como carvões que se acenderam diante dele, ou seja, que se acenderam diante dos ímpios e se transformou em fumaça. Meu amigo, minha amiga, o inferno é lugar
todas as pessoas que estão no inferno são as pessoas que o nome dela está riscado do livro de Deus. Porque no livro de Êxodo, capítulo de número 32, quando Moisés foi interceder pelo povo e disse para Deus: olha, se você não perdoar o povo, porque o povo de Israel tinha oferecido bezerro de ouro, risca o meu nome do teu livro. Deus ele falou para Moisés: não, eu não vou riscar o teu nome, você não fizeste nada contra mim. Deus ele vai falar que riscarei o nome do meu livro todos aqueles que pecaram contra mim. Todas as pessoas que estão no inferno, e você que é ateu, que é incrédulo, que é prostituta, que é feiticeiro, que é bruxo, você que é vaidoso, você que é vaidosa, você que ama mais as coisas do que Deus, se você morrer nessa condição, Deus ele vai riscar o teu nome do livro dele, você será candidato ao inferno. Deus falou para Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aquelas pessoas que desceram, que ofereceram bezerro de ouro e desceram vivos no inferno, Deus ele riscou o nome dele do livro dele, como Deus ele tem riscado o nome de muitos homens, de muitas mulheres que estão nesta vida, que estão um pingo de ir para o inferno, que tem pessoas que só pensam na vida. A prioridade das pessoas não é Deus. Sabe qual é a prioridade das pessoas? Comer, beber, vestir, viajar, cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, assistir televisão, viajar, falar da vida dos outros. As pessoas, a prioridade de muitos é muitas coisas que não prestam e deixaram Deus de lado. Se você morrer assim, você será vítima desse tormento. Você estará num lugar que, para além de não ter porta de saída, nem tem como fazer plano para fugir daquele lugar, você estará num lugar de fumaças venenosas que sobe para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Deus ele é terrível. Sabe por que o inferno ele é eterno? Porque é um pecado contra um Deus que é eterno. Então, a ofensa do pecador, da pessoa que peca contra um Deus eterno, a retribuição por esse pecado tem que ser eterna. Deus ele pune severamente os ímpios, porque eles cometeram um pecado contra um Deus eterno. Se você falar, missionário, eu não quero Deus, eu não quero saber nada de Deus, você irá ir para o inferno. Porque a Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de Deus. Deus ele fez você e eu para nós prestar culto a Ele. Se você não quer se converter, se você não quer vir para Deus, se você não quer se voltar para Deus, se você morrer assim, você vai para o inferno. Porque o inferno é para todas as pessoas que não querem Deus. E a retribuição será eterna. Você será vítima desses tormentos precedentes que você até hoje já ouviste. Mas você persiste em endurecer o teu coração. Espero que esse 12º tormento que nós ouvimos hoje sobre as fumaças venenosas que sobe para todos sempre sobre os ímpios e pelos séculos dos séculos, nos ajuda a refletir. O salmista ele falou que do seu nariz subiu fumaça. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Imagina um Deus bufando fumaça nos narizes. Deus, ele, de Deus ninguém brinca. É por isso que Paulo fala que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. As pessoas sabe por que as pessoas elas brincam, vivem no pecado e continuam no pecado? Porque as pessoas só consideram a bondade. Mas a severidade de Deus, que é a realidade do inferno, ninguém vai escapar. Espero que esse 12º tormento nos ajude a refletir. E se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração, toma a decisão e entrega a sua vida para Jesus. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usar. A tua palavra ela é mais doce do que o meu. Que o
teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do justo da justiça, e ajudar ela a se posicionar, a entregar que o Senhor fez ela aqui para prestar culto, e que o Senhor quer ter compromisso com ela, e que o Senhor quer que ela venha para o Evangelho, que o Senhor não quer que ela permaneça na condição de ateu, de incrédula, que ela toma a decisão de se entregar para Cristo. Obrigado por me usar, obrigado por essa 15ª parte, e por esse 12º tormento. Só tenho que louvar e lhe agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acredita como missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele te ama. A prova que Deus te ama é que Ele está te dando graça de você ouvir a verdade. Hoje foi o 15º tormento, desculpa, a 15ª parte, que foi o 12º tormento. Desejo estar com vocês, meu amigo, minha amiga, na 16ª parte, que seria então o 13º tormento. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele é eterno. Você vai ouvir coisas aqui que você vai ficar com a boca aberta, mas a vontade de Deus é que você venha se converter, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na 16ª parte, que seria então assim o 16º tormento. Um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.